Quero convidar você à leitura da palavra do Senhor no livro de Juízes. Livro de Juízes 17. Enquanto você abre, também está sendo projetado, eu quero mandar um abraço aqui, eu creio que ela deve estar nos acompanhando de casa, a Silvia. Ela estaria conosco já nesse final de semana, era desejo dela. Ela fez uma cirurgia recentemente, mas um pontinho ainda está por fechar e ela precisa ficar essa semana por recomendação para uma nova avaliação. Então, vamos continuar orando pela vida da Silvia, que Deus abençoe a sua vida e te fortaleça aí nesse período de recuperação. Tá bom, Silvia? Deus abençoe a sua vida. Juízes 17, verso de número 6. Apenas esse verso, vamos ler todos juntos? Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Eu queria, nessa manhã, fazer uma reflexão à luz desse texto e de uma história que é narrada no livro de Juízes, para que a gente pudesse reafirmar a nossa identidade. A gente precisa reafirmar de tempo em tempo, porque tudo nesse mundo que milita contra a igreja, de certa forma tenta desconstruir a imagem projetada do coração de Deus e entregue ao mundo como obra da sua criação, que é o ser humano. As forças do mal, o diabo que, segundo João 10:10, vai nos dizer que só veio para matar, roubar e destruir. O diabo nunca veio para dar presente para ninguém. O diabo nunca veio para fazer um bem. Toda a obra do diabo é matar, roubar e destruir. Portanto, há um desejo da parte dele de desconstruir a imagem que Deus projetou em nós, porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E o texto vai dizer que naqueles dias, lá em Israel, não tinha rei. E não só isso. Pelo senso de não autoridade, de falta dela, o povo fazia o que dava na telha, o que dava na cabeça. E não parece muito diferente nos tempos de hoje o que nós temos visto na nossa sociedade. E é interessante porque é uma sociedade muito liberal, mas tem coisas que são liberais e que são boas, são até bonitas, na fala de muitos, né? Mas só na casa do outro. Ainda essa semana eu via uma fala de um artista muito conceituado do Brasil, onde ele estava num programa e esse programa apresentava ali um casal que já tinha sido da igreja, e eles saem da igreja e eles descobrem a felicidade, isso na fala deles, se tornando um casal que hoje é referência na prática do swing no Brasil. Alguém que já esteve no lugar santo, mas que nunca conheceu o Santo dos Santos. Que manifesta de boca cheia que agora sim são felizes. E aí esse artista que estava lá em meio àquela situação, ele diz, olha que coisa maravilhosa, é a gente ver como que a sociedade está evoluindo e a gente tem essa liberdade de cada um ser o que quer e cada um viver como quer e encontrar em si a felicidade. E ele fala isso com a esposa do lado. Ele diz, inclusive, para a gente também optar por não fazer. E aí eu encarei de duas maneiras. Uma é que ele faz uma crítica e diz que, inclusive, a gente tem o direito de, por exemplo, ser monogâmico. Porque isso daqui a um pouco também vai ser uma agressão. Como você só tem um marido? Como você só tem uma esposa? Irmãos, quem é casado sabe que uma esposa já dá trabalho suficiente, ou vice-versa. O marido também dá trabalho, é ou não é verdade? O marido dá trabalho, um marido só, imagina 2, 3. E é interessante porque essa fala vem carregada de um falso
discurso de liberdade, mas do qual a pessoa mesmo não quer. Ou seja, é muito bonitinho, mas lá na casa do fulano. Lá ele tem 3, 4 mulheres, mas eu quero ter a minha tem que ser uma mulher honesta, libada. Ou seja, esse discurso muito contraditório é uma pitada de como andam as coisas na nossa sociedade. E parece que esse verso, ele é um outdoor de 2023. É uma síntese daquilo que há na sociedade presente. Cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos. Mas nós não. Nós temos dono. E o nosso dono, segundo a sua palavra, tem ciúme da gente. Nosso dono não nos deixa como folhas soltas ao vento, mas cuida de cada detalhe da nossa vida. E mesmo quando a gente é rebelde, mesmo quando a gente larga afoitamente as mãos do Senhor e corre para os lugares mais obscuros, o Senhor está ali presente, cuidando e zelando da nossa vida. Portanto, meus irmãos, eu não tenho dúvida de que aquele que foi selado pelo Espírito Santo, ainda que hoje esteja nesse exato momento, numa boca de fumo, ainda que nesse momento empunhando uma arma e talvez assaltando alguém, numa casa de prostituição, talvez ainda sob o efeito do álcool e da droga, de uma virada de um final de semana, mas se verdadeiramente entregou a vida a Jesus e em algum momento e nesse tempo está vivendo longe, mas o Senhor está presente lá e vai resgatar essa vida. Eu creio nisso. Portanto, nós precisamos reafirmar a nossa identidade. O povo de Deus, Israel, havia pecado contra ele. Novidade, né? E por isso, Deus então permite. E aí eu não sei, sinceramente, até que ponto eu uso o termo Deus permite ou o povo se coloca, porque é muito mais uma responsabilidade nossa do que Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de que Deus permitiu, Deus que fez. Porque muitas coisas a gente passa, porque nós é que decidimos. Você está caminhando na rua, está começando a chover, você está lá com um guarda-chuva daquele imenso, aí você encontra o irmão da igreja e diz assim, olha, vem para cá. Diz, não, seu bobo, deixa aqui mesmo, tá bom, está chovendo pouco, daqui a pouco desaba a água, e um está com guarda-chuva, o outro está lá fora. Deus permitiu ou foi decisão da pessoa? A graça de Deus é esse grande guarda-chuva que nos abraça, que nos alcança, mas quantas vezes a gente diz para Deus, não, deixa quieto, eu caminho aqui, na boa, e a gente vai vivendo coisas das quais, na origem, Deus não queria que vivêssemos, mas Deus é tão misericordioso que apesar de escolhermos, muitas vezes equivocadamente as coisas, Deus ainda por misericórdia e graça vai em nosso favor e atua, e aí dá para a gente uma percepção de que nada mais, nada menos que foi um plano até de Deus para trazer edificação para a nossa vida, quando não, aquilo era para matar você, aquilo era para destruir sua casa, aquilo era para destruir seus sonhos, aquilo era para minguar a sua vida diante do Senhor, mas Deus interveio, Deus veio e de uma forma sobrenatural mudou as circunstâncias, para dizer para o mundo espiritual que você tem dono e de que Ele zela pela tua vida. E Deus então permite, ou o povo se coloca numa posição em que os midianitas dominam o povo de Israel. Por 7 anos, tudo que o povo produzia, os midianitas roubavam. Agora você imagina, trabalhar o mês todo, e essa semana eu soube de uma irmã não aqui da nossa igreja, portanto, muito cuidado, principalmente as irmãs de média maioridade, que diz assim, eu resolvo a minha vida. Nós temos um grupo nesse nível, e tem que resolver mesmo, é muito bom, bonito até ver uma pessoa já na terceira idade que sai para resolver as coisas, mas evita, lá naquele caixa eletrônico, sacar todo o seu dinheiro, o seu salário. Ah, eu não faço Pix.
Não faz Pix, então faz transferência convencional, faz DOC, faz TED, faz por sinal de fumaça, faz cheque, mas não sai com dinheiro, não. Uma irmã pegou o seu salário agora, recentemente, e todo o pagamento do mês, dentro de uma loja, enquanto alguém perguntava uma coisa, outro alguém roubava. Então, é muito triste, né? E a gente já tem problema demais, irmãos. Dinheiro de menos para o povo levar o pouco que tem. Então, guarda, né? Deus dá ferramentas, às vezes a gente ignora essas ferramentas. A gente até fica, né, muito resistente a certas coisas. Então, procura com cuidado sobre isso, porque é muito triste a pessoa esperar o mês todo e aí, como fruto do seu salário, vir alguém e subitamente levar. Muito ruim. Agora imagina, se é ruim o salário de um mês, imagina 7 anos. Imagina passar 7 anos da vida trabalhando e quando você saca o dinheiro, vem alguém e diz assim, ó, agora me dá aqui, deixa comigo. 7 anos, o povo midianita incursava sobre a vida dos israelitas. E eles ficavam escondidos em cavernas. E quando a produção da colheita estava no auge, quando era tempo de ceifar, vinham os midianitas como gafanhotos, e pegava tudo, e os israelitas ficavam chorando. Tudo por causa de desobediência. Irmãos, tem gente que desobedece, abre a guarda, porque, irmãos, pode juntar o inferno todo. Todo. A convenção geral dos capetas. E sobre a tua vida, não há poder maior do que Jesus Cristo. O inferno inteiro, em comitiva, vai voltar derrotado, porque quem governa a tua vida e guarda a tua vida é o Senhor Todo-Poderoso. Só que às vezes, a gente abre as brechas e convida. E aí passa por situações das quais a gente mesmo abriu a guarda. O povo de Israel tinha um Deus, mas por não fidelidade ao Deus que possuíam, ao Deus que diziam servir, estavam roendo um osso há 7 anos. E a gente vive essa crise no conceito de guerra espiritual. Irmãos, eu não tenho crise quanto a isso, não. Entendo e respeito a questão do mundo espiritual, e é inegável que tem uma guerra. Nesse momento aqui tem uma guerra. É a voz do Espírito Santo contra-atacando a voz do diabo. Para a gente prestar atenção numa coisa, para a gente achar feio outra, para a gente criar caso com outra, para a gente não ouvir a palavra, para a gente ficar pensando em outra coisa, voando na maionese, ou viajando, né? Enfim, a maionese é sua, você faz o que você quiser. Mas o fato é que a gente vive uma guerra espiritual, isso é inegável, mas não tem força, tipo assim, Deus numa mesa, né, estilo Rock Balboa, e fazendo ali a queda de braço, não, o diabo já está derrotado, não há, sabe, essa coisa, agora eu tenho que fazer assim, uma força tremenda, não, irmãos. O nome de Jesus é poderoso. Nós precisamos reafirmar a nossa identidade de filhos, de servos. Porque se a gente não fizer isso, a gente incorre no erro lá do Novo Testamento, quando o diabo vai virar para aquele grupo de gente e vai falar assim, olha, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem é você? Quem é você? Irmãos, o diabo não é bobo, não. E a gente, para ter autoridade sobre a vida espiritual, sobre o diabo e potestades, a gente precisa ter vida no altar. Não é com discurso coach que a gente vai vencer o diabo, não. Não é com metodologia humana, com psicanálise, com psiquiatria ou psicologia, e aqui nenhuma referência pejorativa a essas áreas. O que eu estou dizendo é que não é a verbalização, não é a retórica, não é a tese que eu consigo discorrer, mas é a vida no altar. É o diabo olhar para a minha vida e ver que na minha vida
Deus está como prioridade. Que o sangue de Jesus me lavou e me lava em cada momento, porque a palavra diz que nós somos limpos e limpos pela palavra. Tem gente lendo tudo e tem igreja pregando tudo e deixando a palavra de lado. E o mais triste disso, irmãos, é que elas estão assim, ó. Mas isso não é novidade. Jesus mesmo pregando, o povo começou a ir embora. E eu tenho certeza que se hoje fosse possível, em carne e osso, colocarmos uma propaganda na internet, dizermos assim: estaremos hoje recebendo o conferencista mundial, universal, né? No sentido de universo, né? Melhor a gente dizer assim, Jesus Cristo de Nazaré. Como ficaria esse lugar, irmãos? Assim, né? Só que Jesus veio com uma pregação pesada. Dura é a pregação do Senhor. E o povo começou, ó, ir embora. Já pensou? É Jesus Cristo que está pregando, mas o povo diz: eu não quero ouvir isso não. O outro lá falou que eu vou ser vencedor, ele está me chamando de víbora. O outro disse que eu sou o suprassumo da fé, ele está falando que eu sou um sepulcro caiado, que eu sou bonito por fora e fedo por dentro. Ele está dizendo que eu sou filho do capeta. Não foi isso? Jesus disse? Filho de Belial. Eles começaram aí, e Jesus diz: agora quem é o próximo? Para os discípulos, né? E aí Pedro dá aquela declaração: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então quem é de Deus fica. Eu não estou dizendo fica aqui, não, estou dizendo fica diante da palavra, né? Agora quem não é, irmãos, corre, porque a palavra é dura, a palavra confronta, a palavra mexe com a gente, porque a gente é especialista no erro do outro, mas a gente é cego para os nossos. Já dizia o texto bíblico, e diz que antes da gente tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave do nosso. Ou seja, o irmão do qual a gente muitas das vezes olha e acha que está perdido, tem um cisco. E a gente que acha que está assim, já quase sentando no trono da graça, a gente é que está com a trave, está com um negócio grande. O outro tira com o espanador, o nosso tem que tirar com o pé de cabra. Então, a gente precisa cuidar, e Paulo vai dizer: olha, por isso cada um examine-se a si mesmo. Porque ele sabia que na igreja de Corinto tinha um exame que não era muito bom, era o exame do outro. Enquanto a gente examina o outro, a gente esquece da nossa condição. E o que interessa, irmãos, é a nossa. Porque quando a gente chegar diante de Deus, diz a palavra que pai não vai dar conta de filho, filho não vai dar conta de pai, a gente vai ter que dar conta de si mesmo. E Deus tete a tete com a gente não vai poder dizer: eu volto daqui a pouco, Senhor. Eu esqueci a roupa no varal. Ou então passa na minha frente. Quer passar aqui? Não, né? Vai dando a senha. Eu vou ficando para depois, quem sabe, lá no final, Jesus, né, cansa. Não, cada um de nós, diz a palavra do Senhor, terá que prestar diante do tribunal de Cristo contas do que fez. Portanto, é importante que a gente reavalie e reafirme a nossa identidade, porque o povo, por causa do pecado, agora passa a viver um tempo de condição escrava, de um povo que vem e rouba durante 7 anos da vida todo o trabalho que eles tinham para sobreviver. Então, Deus envia um profeta aos israelitas, ele fala do pecado que eles tinham cometido. Você pode ver, a gente não vai ler agora, mas em Juízes 6, do verso 7 ao 10, e eles se esquecem, eles começam a adorar outros deuses. O Deus que tinha tirado eles do Egito e levado para a terra prometida, eles simplesmente esquecem. E quantas vezes a gente esquece, irmão? Deus livra a gente da morte, Deus livra a gente de uma situação difícil, Deus abençoa a gente de uma forma poderosa, e a gente vai seguindo a vida e daqui a pouco a gente esquece, age como se nada tivesse acontecido. Ao invés de nos derramarmos em adoração, em fidelidade, em gratidão ao Senhor, a gente busca outra coisa. O povo de Deus, a semelhança do que o próprio Deus vai fazer através do livro de Oséias, mostra que Deus é aquele marido cuja esposa recebe um presente e vai agradecer o vizinho. Já pensou? O marido vem todo
satisfeito, entrega um presentão à esposa, a esposa pega, abre e corre para a casa do vizinho e diz: muito obrigado. Essa analogia que Deus faz através do livro do profeta Oséias, quando aquele homem vai buscar aquela mulher e ela volta para a prostituição. É o povo de Deus, em todo o tempo da história, repetindo os mesmos erros. E o que nos faz pensar que a nossa geração seria isenta disso? O que nos faz pensar que nós estaríamos fora desse grupo? O que nós temos de melhor do que esse povo tinha? Nada, somos iguais. Aliás, a Bíblia vai nos dizer também que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Portanto, a nossa vida, enquanto Jesus não vem nos buscar, é uma eterna travessia naquele arame, né? Onde a gente vai se equilibrando para não cair. Então Deus chama Gideão para livrar Israel. Mas quem é Gideão? Um anjo vai lá. O anjo vai e chama nada mais, nada menos que Gideão. Gideão, dentre todos aqueles homens, é escolhido por Deus, e diz o texto que Gideão estava malhando trigo lá no lagar do pisar das uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Ele está ali, né, malhando trigo e meio que tipo, vamos ver se esse aqui consegue passar. E aí, de repente, um anjo vai lá. Agora pensa comigo, Deus poderia ter livrado os israelitas dos midianitas de uma outra maneira, por força própria. Quando nós vemos, por exemplo, outro exército, o exército sírio, invadindo Israel, e quando eles colocam uma força sobre Samaria, e não entra comida, não sai ninguém, e eles ficam lá com fome, Deus vence aquele exército através de um barulho. Os 4 leprosos que viviam fora da cidade vão ver, e o acampamento está todo abandonado. Porque diz o texto que eles ouviram um barulho e pensaram que Israel tinha se unido a outros povos, e, portanto, deixaram. Os leprosos vão lá, e eles começam a encontrar tudo pelo chão, revirado, entram, comem, veem, e vão contar ao povo de Samaria que Deus havia vencido aquela guerra. Deus poderia ter repetido, mas Deus agora escolhe um homem, e através desse homem deseja trazer libertação sobre o povo. E esse homem poderia ter nele marcas muito profundas de um vencedor. Alguém que fosse um homem de muita coragem. Só que é interessante porque quando o anjo chega lá, o anjo diz assim, Juízes 6:12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, o quê? Guerreiro corajoso. Em outras versões, varão valoroso. O termo aí no original é rassak. Guerreiro corajoso. Qual a imagem que você faz de Gideão, ouvindo isso? O cara é brabo. Casca grossa. Um anjo está falando isso? Deus está com você, guerreiro corajoso. Essa afirmação parece até irônica, porque esse guerreiro corajoso estava fazendo o quê? Malhando trigo escondido. Estava com medo. Gideão realmente era corajoso, porque o anjo era do Senhor, e anjo do Senhor não mente. Só que ele estava com medo, porque nem sempre o medo significa sinônimo de covardia. Uma pessoa sem medo, irmãos, é perigosa. Uma pessoa sem medo se mata e mata o outro brincando. O medo faz parte de um senso de autopreservação. Eu não sei você, mas claro que tudo calculado, não estou dizendo que seja uma ação irresponsável, mas já viu aqueles camaradas que vão para o alto de um lugar assim? Mas é muito alto. Eles vestem uma roupa, eu esqueci o nome daquela roupa, e eles olham ali para baixo e tal. Esses dias eu estava vendo o vídeo, e o camarada à beira do precipício, ele ainda botou a roupa assim e deixou para colocar os finalmente lá. E eu estava vendo o vídeo, eu já estava zonzo.
E ele na beira do penhasco está ali, botando o negócio e tal. E eu que tenho medo de altura, estava vendo aquele negócio desesperado. E daqui a pouco ele simplesmente dá um passinho para trás e vai. Abre os braços ali naquele negócio, voando. E lá embaixo, daqui a pouco você vê aquela abertura do paraquedas. E eu fiquei pensando, tem que ter muita coragem. Ou nenhuma noção. Mas não é o caso, porque você vê o preparo, né? Você vê toda uma técnica. Tem gente que vive a vida assim, pulando precipícios não com uma roupa especial e um paraquedas nas costas, mas com um guarda-chuva na mão. Sabe aquela cena de desenho? Que o bichinho caía do prédio, e aí ele está caindo, e daqui a pouco ele abre o guarda-chuva e tudo se resolve, né? Ele cai assim. Mas isso funciona em desenho. E quando não funciona, o que acontece? O desenho se esborracha no chão, daqui a pouco ele está ali de novo. Tem gente que vive a vida assim. E aí vai produzindo marcas que não eram para ter, condições que não eram para viver. E Gideão, ele está totalmente fora da realidade, porque enquanto o anjo chama, e anjo é mensageiro, portanto é Deus chamando. Deus disse para o anjo, vai lá, nenhum anjo sai do céu e vai fazer o que quer na terra. É mensageiro porque traz um recado direto de Deus. Então, o que ele fala para Gideão foi Deus que mandou falar. Enquanto Deus está dizendo que ele é um varão valoroso, um varão corajoso, olha o que ele acha de si mesmo. Juízes 6,13. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Deus manda um elogio e ele vem com reclamação. Por que está acontecendo isso com a gente? O Senhor não foi aquele que tirou a gente? Por que está acontecendo isso? Por que a gente está vivendo por isso? Ou seja, o povo erra e o culpado ainda é Deus. O povo se coloca numa condição de sofrer as consequências do pecado e no final das contas é Deus que está fazendo isso ou deixando de fazer. E é interessante que mesmo tendo ouvido dos pais, dos avós, o coração de Gideão não reverberava isso. Irmãos, mais do que nossas crianças ouvirem da nossa boca, e é importante, o testemunho da nossa vida é muito importante. Muito. O fato de você e eu estarmos aqui nesse lugar hoje é um testemunho de fidelidade ao Senhor, de honra ao Senhor, pelo simples fato de estarmos. Isso mostra para os nossos o valor que a gente dá, a quem a gente serve. Mas, se nossas crianças não tiverem a sua própria experiência com Deus, pouco sentido fará num tempo futuro. Haverão momentos que eles precisarão fazer as análises próprias. E se eles apenas ouviram e viram, apesar de ser um bom testemunho, mas não é tão potente, não reverbera como as experiências que eles mesmos terão com o Senhor. Porque Gideão está falando de uma coisa que ele viu acontecer, de que falaram para ele, mas ele ainda não tinha experimentado. Ele ainda precisava experimentar. E Deus vai chamar Gideão para libertar esse povo e vem para ele dizendo, você é um homem valioso, você é um guerreiro poderoso. E eu vou usar a sua vida, Gideão. E ele está reclamando, mas por que aconteceu tudo isso? Mesmo ele tendo visto isso acontecer na vida dos seus antepassados, ele achou que Deus tinha abandonado, ele achou que parecia algo errado, desconexo, e Deus parece que nem leva em consideração, de tão fora da realidade que Gideão estava, que Deus continua. E no capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim, então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Ou seja, a minha tribo é a menor, a minha casa é a menor da menor tribo
E eu sou o menor da menor casa, da menor tribo. Ou seja, eu sou o último que o Senhor deveria olhar e dizer que eu sou corajoso, que eu estou apto. Ele estava, irmãos, com a identidade totalmente desconexa, totalmente desconectada da realidade do céu. Eu e você somos obras inacabadas e só terminaremos quando Cristo vier. Não tem ninguém aqui pronto. Melhor que temos aqui é alguém em construção, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Se tem alguém aqui entre nós que acha que é um varão ou uma varoa perfeita, nós podemos já nos despedir da agora, porque em breve subirá. Talvez nem acabe o culto. Está pronto. Está pronto. Quem está pronto aqui nessa manhã? Deus quer levar nesse momento. A palavra do Senhor diz que a gente é obra inacabada, de glória em glória, de tempo em tempo, até que cheguemos. Até que cheguemos. Só que, irmãos, Deus já nos vê pronto. Por isso que, às vezes, a gente se escandaliza. A gente vai para o seminário, chega lá, vê umas pessoas que você fala assim, não, entrou no lugar errado. Vai estudar para ser pastor? Nem sempre quem vai para o seminário estuda para ser pastor. Mas geralmente eles entram dizendo, eu tenho um chamado. E aí você acha, pelo perfil que você vê, pelo olhar, pelos trejeitos, pelas situações, que é muito fora da realidade. E anos passam e daqui a pouco aquela pessoa desenvolve um grande ministério, é um grande pastor. Às vezes, eu, por exemplo, irmãos, eu era um improvável. Na década de 90, meados da década de 90, até o início dos anos 2000, se você me encontrasse na igreja, embora eu fosse muito envolvido, mas, irmãos, eu andava com uma gangue que era perigosa. Era uma quadrilha. E qualquer que olhássemos para nós, dizia assim, isso aí, ó. Não que eu nunca matei, roubei, sequestrei ninguém não, irmãos, mas era, assim, uma coisa meio desconexa do que se faz uma projeção, né? Porque o bom é quando é o contrário. O bom é quando a vida é sem graça, como o pastor Dudu pregou aqui. Se você não viu esse sermão, vale a pena. Porque não tem nada de glória em ser do mal para depois ser do bem. O bom é a gente ser do bem desde sempre. Mas eu, que vim de uma família não cristã, ainda tinha muita coisa, né? Embora com 9 anos, mas vivi algumas coisas que influenciavam na minha vida e outras escolhas mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha até que Deus está errado, ou que aquilo não está falando com a gente, porque a gente se vê da forma que nós somos, isso é importante para a autocrítica, mas Deus vê o que Ele já tem projetado sobre nós. E Ele deseja contar comigo e com você, não porque Ele precise, mas porque Ele tem prazer em nos abençoar, e é tão gostoso ser usado por Deus, seja em qualquer situação, como eu estou aqui, como você está aí, mas no nosso ir e vir, sermos um canal das bênçãos do Senhor sobre a vida de alguém. E Gideão está dizendo, eu não posso, Senhor, eu não posso livrar Israel, porque eu sou o menor dos menores. E Deus novamente parece que não quer ficar perdendo tempo, sabe, chovendo no molhado, falando coisas que já deveriam ter sido compreendidas, e ele diz no verso 16 de Juízes 6, certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Irmãos, Deus falou isso para Gideão. Vai, porque eu vou estar com você e a vitória é certa. Você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um homem só. Aí a gente pensa assim, bom, depois de ouvir isso, Gideão partiu para dentro da guerra. Não.
Gideão continua refugando, Gideão continua respondendo a Deus, e aí ele vai dizer no verso 17 e 18, se de fato posso contar com sua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu traga a minha oferta. E aí Deus responde, ficarei aqui até você voltar, o anjo, né? E aí Gideão, diz o texto, que vai lá, e Gideão vai fazer uma comida, irmãos, para o Congresso das Mulheres, porque ele faz comida beça, ele usa bastante quilo de farinha, ele usa bastante coisa. Parece que Gideão estava querendo demorar para o anjo cansar e ir embora. Quem sabe assim, a hora que eu voltar, o anjo já foi, eu me livro dessa situação. Só que quando ele volta, o anjo está lá. O anjo está ali, está dizendo, meu amigo, estou na eternidade, não tem pressa. O tempo para mim é só um detalhe. O que Deus mandou eu vir fazer, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Gideão vem e tem que estar ali diante do anjo de novo. E eu quero dizer para você, talvez você esteja aí cozinhando a tua farinha, fazendo um bolo, 2, 10, 1 milhão. Mas o Senhor continua esperando uma posição sua. Até quando você vai correr? Até quando você não vai assumir a responsabilidade? Tem gente aqui entre nós que Deus já falou, já repetiu, já mandou sinal, e ainda não tomou uma decisão. Não estou dizendo isso, irmãos, direcionado a alguém especificamente, mentalmente não, tá? Estou dizendo isso porque não está aqui no esboço, é algo que parte de Deus ao meu coração nesse momento. É muito pessoal. Mas quando o Gideão volta, o Senhor diz para ele, lá no verso 23, fique em paz, tenha medo não, Gideão, fica em paz. E Gideão precisava entender que não tinha motivos para duvidar. E aí eu quero já, para a conclusão, porque o nosso tempo corre e nós temos a assembleia, mas o fato é que você conhece a história, está Deus dizendo para ele, fique em paz, não tenha medo, você não morrerá. Deus está dando todas as garantias, primeiro de que ele vai vencer, e de que a vitória vai ser tão maravilhosa, que parecerá para ele que ele está lutando contra uma pessoa. Ele olha o exército midianita, irmãos, era como gafanhotos mesmo, era um exército numeroso e poderoso. Gideão tinha razões para ter medo, porque enquanto o exército de Israel era pequeno e frágil do ponto de vista da artilharia dos outros exércitos, os midianitas eram tremendamente potentes. E aí, ele tem aquele senso de humanidade e ele fica ali muito pesaroso. Mas já que Deus garantiu e deu todas as garantias, eu vou. E aí ele reúne. Porque e sempre será assim, irmãos. Se a gente tem uma grande luta, o que a gente mais quer? Maior quantidade de pessoas. Você tem uma laje do tamanho desse templo. O mutirão, irmãos, quanto mais homem tiver, melhor. Chama um exército. Para bater uma laje dessa amplitude, chega 3, 4 homens, o negócio fica estreito. Aí, de repente, chegam 32 mil para se unirem a Gideão. 32 mil, em vista dos midianitas, não era aquilo tudo, mas são 32 mil. Gideão começa a se encher de coragem. Ele diz que eu sou varão valoroso, eu sou corajoso, então eu sou. Ele diz que eu vou ganhar, então eu vou. Ele diz que eu vou lutar contra esse exército e que parecerá que eu lutarei contra um homem, então eu estou pronto. E aí Deus diz assim, então peraí, Gideão, agora só uma coisa. Tem gente demais com você. Eu imagino Gideão nesse momento, irmãos. Não é possível, Deus está brincando comigo. Deus me enche de coragem, aparece 32 mil e agora ele está dizendo que tem gente demais. Se tivesse 64, estava bom. Se tivesse 100 mil, estaria melhor. Mas já que tem 32 mil, vamos embora. Deus diz, não, tem muita gente. Você faz uma convocação e pede para os que estão com medo, para aqueles que estão aí, mas com o coração acovardado, para eles irem embora. E aí, numa tacada só, 22 mil vão embora. E ele que tinha 32 mil, agora se vê com aqueles 10 mil. E aí o Senhor diz, olha, tem muita gente ainda. E Gideão está dizendo, não é possível.
daqui a pouco só eu. Já foi uma dificuldade chamar esse povo para vir lutar. Ninguém quer ir para a guerra. O povo estava querendo ficar em Israel assistindo The Chosen. Aí eu chamo para vir para a guerra. Agora a gente vai ter que partir para dentro desse negócio aí. Tinha 32 mil, agora só tem 10, e Deus ainda está dizendo que ainda continua tendo mais gente. E aí Deus diz, tem mais gente do que deve. Porque se vocês vencerem, a vitória vai ser de vocês. Então agora é a hora de mandar beber água. E quem ficar cheio de cerimônia, quem quiser uma mesinha assim, porque é assim, né, irmãos? Sempre foi. A pessoa vai num banco, chega lá, se tiver muito calor ou muito frio, ela fica. Enfrenta a fila para sacar o dinheiro ou pagar a conta. Na igreja, a gente tem um grupo de pessoas. Aí um diz assim, mas está muito frio. Outro diz assim, mas está muito calor. Enquanto um está tendo hipotermia, tem gente assim, ó. Lá, as pessoas vão, aí ficam em pé, ficam desconfortáveis, mas não reclamam. Aqui chega, tem uma poltrona abençoada dessa, irmãos, confortável, com um ar nesse clima que convida a gente a tirar uma soneca, e a pessoa ainda reclama. Tinha que ser assim, tinha que ser... Então, a igreja é assim desde sempre. Deus diz, olha, quem ficar de cerimônia, Gideão, manda voltar, porque eu quero guerreiros, que sejam homens de valor. E aí chegaram os príncipes do Senhor, tudo para beber água. E enquanto passam uns, e Deus tinha dado essa legenda, quem passar e começar a beber água como cão, lambendo as águas, vai com esses. Agora aqueles que chegarem, Gideão, não tem taça de cristal, não? Não tem água com gás? Esses que quiserem uma mesa, né? Um couvert, não tem um biscoitinho? Esses, manda embora. E aí você sabe do fim da história. Sobram quantos, irmãos? 300. E com esses 300, Deus diz, agora tu vai. Gideão deve ter pensado, eu não. Agora, quando tinha 32 mil, o Senhor mandou ficar, agora com 300 o Senhor mandou ir. Não, Gideão não faz nem essa conta, Gideão vai. E diz o texto que eles vão, e vão, irmãos, com armas poderosas. Enquanto o exército midianita vem com arco, flecha, lança, eles vão com uma tocha, com um vaso e com a buzina. Olha isso. Devia um olhar para o outro dizendo assim, a gente vai morrer. A gente vai ser engolido por aqueles homens. Tinha gente que devia ir com vaso na cabeça, né? Mas tipo, vou fingir de planta. Irmãos, pensa bem, você está diante de um exército. Imagina a gente ir para a faixa de Gaza com a seta e uma pedra na mão. É proporcionalmente mais ou menos isso. Vai para morrer. Não tem nem chance. Mas o poder de Deus estava com eles. E a glória de Deus se manifestou. E o exército midianita foi derrotado. Porque não é quantos vão, é com quem a gente vai. Você está lutando uma luta muito grande. Você olha para a luta é gigantesca. Mas à frente de você vai o guarda de Israel. À frente de você vai o Todo-Poderoso. O Senhor das batalhas. Aquele que venceu, que vence, que vencerá todas. E aí, irmãos, eu quero encerrar. Eu tinha outros textos aqui para citar, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero deixar com você só coisas preciosas para você guardar, citando aqui. Irmãos, o medo nos impede da vitória. O medo nos impede de ver a vitória. Muita gente ainda não viu vitória na vida porque tem medo. E eu não estou dizendo para você ser um kamikaze, não ter medo. Ter medo, como eu disse, faz parte da vida e é importante. O medo ruim é o medo que paralisa. É o medo que deixa a gente amarrado, dizendo assim, não consigo, eu não vou ter condições. Nós não podemos nos esquecer que quando a gente dá um passo, se estivermos dentro da vontade de Deus, Ele garante a nossa vitória. Então não tenha medo, o Senhor é contigo. Segundo lugar, quando Deus disser para ir, não se preocupe, apenas creia.
Apenas creia. E o Senhor já disse para a igreja ir, não disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus já deu essa ordem à igreja. Ele disse que sobre nós estaria o poder que está sobre ele, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Então não tenha medo, se Deus está dizendo para você ir, vá. Apenas creia, porque a vitória é questão de tempo na sua vida. Terceiro lugar, faça tudo o que for possível a você, e creia que o impossível Deus vai cuidar. Irmãos, a função de Gideão era obedecer e ir. Mesmo com um jarro, uma tocha, uma buzina, era ir. Deus faria o restante. Eu não sei o que aqueles homens viram. Eu não sei como aquilo foi projetado sobre a vida daquele grande exército, mas o fato é que aqueles homens poderosos, cheios de armas de guerra, não foram suficientes para vencer os 300, porque com os 300 estava o Senhor nosso Deus. E o Senhor está comigo e com você. Quem sabe por vezes a gente fica malhando trigo escondido, com medo do que estamos por enfrentar, e nos esquecemos de que temos um Deus que nos garante a vitória. Em quarto lugar, Deus não faz nada sem propósito. Ele podia, irmãos, ter chamado um homem de mais coragem. Certamente deveria ter alguém ali que, diferentemente de Gideão, é aquele tipo de gente assim, não, deixa comigo que eu mato no peito. Só que gente assim não estaria disposta a obedecer e ir com um vaso, um jarro e uma tocha na mão. Gente muito preparada tem argumento demais. Gente muito preparada tem a mania de querer ensinar para Deus como deve ser feito. Agora, gente que está com medo, gente que se sente despreparada, Deus está mandando fazer. Eu acho até absurdo, mas como eu não tenho condições de fazer nada, se Ele está mandando é com jarro mesmo que eu vou. Pusesse um estilo coach dos nossos dias lá para esse diálogo com Deus, não, Senhor, peraí, a estratégia de guerra diz que nós deveremos fazer isso e tal coisa, iria querer ensinar para Deus. Não dá para ir, Senhor, com jarro, com tocha, isso não vai funcionar, mas Deus queria mostrar que eram os incapazes mesmos, mas gente que estava predispostas a deixar a sua própria condição de ser e se submeter à vontade de Deus. Irmãos, gente que passa e bebe água como cachorro, é gente que para Deus está pronto, porque gente assim obedece qualquer ordem, gente assim topa tudo, toda proposta de Deus é bem-vinda, porque eu estou aqui, Senhor, para te servir e te adorar, eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eu não estou aqui para ficar de mimimi, eu não estou aqui, Senhor, para ser servido, mas para servir. Então, o Senhor mandou, eu obedeço. Foi gente assim que Deus escolheu. Tirou os medrosos, os covardes, não sei como poderíamos classificar, os cheios de nhenhenhé, e foi com os 300. Foi com gente que estava com, não sangue nos olhos, mas coração no altar. E em último lugar, Deus encontrou Gideão lá no fundo daquele lagar. Ele também te encontra, não importa onde você estiver escondido. Quero dizer para você que você pode se esconder o quanto você quiser, mas Deus tem te achado e você sabe disso. E de repente você está questionando com Deus que você é o menor dos menores, que você é o pior dos piores, que você não serve para nada. Eu quero dizer para você que se você está fazendo essa avaliação e tem consciência disso, você está pronto. Porque é totalmente na dependência do Senhor. Totalmente. Gente que tem consciência de que não está preparada. E não faz isso, claro, uma muleta para dizer, eu faço de qualquer jeito. Eu não me preparo, eu não busco, não. Pegar a tocha, o vaso,
e a buzina. É a função nossa. Fazer o sobrenatural é a ação de Deus. E Ele cumpre o que prometeu. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te louvamos e bendizemos porque o Senhor é bom e o Senhor não desiste da gente. O Senhor nos chama para batalhas muito maiores que nós. Mas o Senhor nos chama não porque a gente é bom, mas porque o Senhor é quem garante a vitória. O Senhor deseja apenas homens e mulheres cujos corações estejam totalmente entregues nas tuas mãos. Então, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa fazer sobre nós o teu querer e que a gente possa entender o teu chamado e nos apresentarmos, Senhor, disponíveis. E dentro desse movimento de tantas coisas que nos abatem, que a gente nunca esqueça da tua bondade e da tua misericórdia, que segundo a tua palavra nos diz que seguirá a gente por toda a eternidade. Bondade e fidelidade estarão conosco, sempre. Então, Pai, se há alguém aqui nessa manhã, presencialmente ou através da internet, e que tem consciência de que tem se escondido, que não tem atendido ao teu chamado, Deus, que em nome do Senhor, essa pessoa mude de atitude agora. Que essa pessoa se apresente para o Senhor. E que o Senhor, através do teu poder, use-a para a glória do teu nome. Nós assim oramos e agradecemos. No bendito nome de Jesus. Amém. Amém.